Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Mais uma vez, é uma alegria acolher você aqui no canal para juntos meditarmos a palavra de Deus, entrarmos profundamente no retiro espiritual que iniciamos ontem, na quarta-feira de cinzas. Iniciamos este exercício espiritual da quaresma, convidando você a viver intensamente esse tempo quaresmal. Iniciamos ontem com o jejum, fazendo um jejum da quarta-feira de cinzas, abertura do tempo quaresmal, um tempo de caminhada em que nós vamos refletir, sobretudo, sobre 3 pontos fundamentais da nossa fé nesse tempo penitencial, que é o tempo da quaresma. Vamos refletir sobre esmola, oração e jejum, ou jejum, esmola e oração, ou jejum, oração e esmola. Tanto faz o lugar que esteja comandando essas palavras, nós vamos mergulhar neste tempo da quaresma, na espiritualidade própria desse tempo. Queridos, antes de mais nada, convido a você a se inscrever no canal. Não só se inscreva, dê likes, muitos likes, compartilhe com seus amigos, para que muitos possam ser alcançados. Eu e você vamos ser esses evangelizadores. Jesus quer precisar de nós para chegarmos até essas pessoas. Então, se você sabe que tem uma pessoa que está necessitada de fazer uma experiência de Deus, esta é a oportunidade, o retiro espiritual da quaresma, tempo de nós vivermos essa graça toda especial, saindo do deserto para a ressurreição, saindo da experiência da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que nós vamos celebrar na Semana Santa. Então, todo esse tempo quaresmal, ele vai nos preparar para nós vivermos o quê? Vivermos a Páscoa, Jesus ressuscitado. Que bênção, né? Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-me sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amados filhos queridos, hoje nós estamos ainda na Semana das Cinzas, quinta-feira das cinzas, E nós vamos refletir sobre a coroa de espinhos, segundo Santo Tomás de Aquino, mas também sobre ainda a realidade do jejum, a purificação espiritual por meio do jejum e da misericórdia, segundo São Clemente I, Papa. Nós vamos viver esta experiência mergulhando nessa espiritualidade quaresmal. Queridos, olha só, vamos ler o livro do Cânticos, capítulo 3, versículo 11. Saí, filhas de Sião, e vede o rei Salomão com o diadema de que sua mãe o coroou no dia do seu casamento e no dia de júbilo de seu coração. É a voz da igreja que convida as almas dos fiéis a contemplar quão admirável e belo é o esposo. Que esposo nós estamos falando? Jesus Cristo, nosso Senhor, esposo das almas. Pois as filhas de Sião, como diz aqui o Cânticos 3, versículo 11, são iguais às filhas de Jerusalém, almas santas, habitantes do reino de Deus, que gozam com os anjos da paz perpétua e da contemplação da glória do Senhor. Sair. Vamos lá pegar a primeira palavra, ou verbo, desse Cânticos, dos Cânticos, capítulo 3, versículo 11. Sair, ou seja, deixai a vida turbulenta deste mundo, para que, com o espírito livre, possais contemplar aquele a quem amais. Veja, queridos, nós amamos a Deus. E o primeiro mandamento da lei de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E o resumindo todos os 10 mandamentos, o segundo maior mandamento é
amai ao próximo como a si mesmo. Então, este sair é deixar a vida turbulenta do mundo, é romper com as coisas do mundo, é romper com o pecado, é romper com as tentações, é romper com os perigos que circundam a nossa alma e o nosso corpo, obviamente. Vede o rei Salomão, diz Santo Tomás, isto é, o verdadeiro pacífico, Cristo, com o diadema de que sua mãe o coroou, que é como se dissesse, considerai o Cristo, que por nós se fez carne, que tomou a carne, a sua carne, a carne de sua mãe. O diadema é a sua carne, a carne que tomou por nós, carne na qual morreu, destruindo o império da morte que havia adentrado no seio da humanidade por meio do pecado de Adão e Eva. Este diadema, diz a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9, esse diadema, mais aqueles que Jesus, olha só o que diz essa carta aos Hebreus 2, 9, mas aquele Jesus que por um pouco foi feito inferior aos anjos, nós o vemos pela paixão da morte, coroado de glória e honra. Disse que sua mãe o coroou, pois a Virgem Maria deu-lhe a carne e a sua carne. A carne de sua carne. No dia do seu casamento, isto é, no tempo em que a encarnação, quando se uniu a igreja, se uniu a nossa humanidade, com o júbilo no seu coração, a alegria e o júbilo de Cristo é a salvação e a redenção do gênero humano, ou seja, de eu e de você, de nós todos, da humanidade inteira, em todo tempo e lugar. Esta salvação se deu na pessoa de Jesus Cristo. Pode-se também aplicar, diz Santo Tomás, tudo isso à paixão de Cristo segundo a letra. Salomão, prevendo em espírito a paixão de Cristo muito antes, adverte as filhas de Sião, isto é, o povo israelita. Saí, filhas de Sião, vede o rei Salomão, isto é, o Cristo, com o diadema ou com a coroa de espinhos que sua mãe, a sinagoga, o coroou no dia do seu casamento, quando assim uniu a igreja, e no dia do júbilo do coração encheu-se, rejubilou por ter, por sua paixão, redimido o mundo do poder do inferno. Pela paixão de Cristo, o mundo foi redimido do poder do inferno. Olha a grandeza dessas palavras que Santo Tomás nos dá hoje. Ele nos pede a deixar as trevas, o mundo das trevas, da infidelidade, e nos faz compreender que aquele que sofre como homem é Deus verdadeiramente, ou ainda, sai para fora de sua cidade para verdes o crucificado sobre o Monte Calvário, porque olhando para o crucificado, nós reconhecemos que somos aqueles que foram alvos da misericórdia de Deus, alvos da intensidade do amor de Deus. Queridos, a vivência do Evangelho é de muita exigência. Jesus não nos chama para viver de forma medíocre, porque Ele não viveu a mediocridade, não viveu assim. A nossa condição humana nos coloca em uma situação de carências, de necessidades. Temos a necessidade de tudo, pois já nascemos com necessidades. Quer ver uma coisa? Quando nós saímos do ventre de nossas mães, o que acontece? O primeiro alimento que nós recebemos é o leite materno. E é o leite materno que vai nos dando a sustância a partir de então. Porque aquilo que nossas mães ingeriam
também nós ingeríamos no ventre materno, nós éramos alimentados do ventre materno. Após isso, o que acontece? Nós nascemos e passamos a ter outra necessidade, muito mais exterior, porque saímos do ventre, estamos fora, passamos a habitar fora do ventre materno. O leite materno é essa continuidade da nossa alimentação. E quando nós vamos nascendo os dentes, aí começa a ter vontade de comer coisas mais sólidas, aí começa a dar sopinha, papinhas, enfim. Vai crescendo, vai começando a comer coisas mais sólidas ainda, até se tornar adulto. Assim é a nossa vida, gente. Nós caminhamos nesse tempo quaresmal numa luta constante contra nós mesmos, vivendo uma luta permanente, contínua, até o final da vida. Olha o que diz o Evangelho: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. É uma mentira isso? Não, é verdade. Jesus primeiro fez, sendo o primogênito do Pai, ele primeiro viveu. E por isso que ele apresenta para nós: sou eu, olha só, sou eu aquele que vive, que está no meio de vós, é o vivente, sou eu. E este sou eu no Antigo Testamento, o povo se jogava no chão, se olhava levantar a cabeça, porque esse sou eu é Deus, Deus presente. E Jesus depois vai dizer no Evangelho: sou eu o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz isso, queridos, ou seja, ele já experimentou daquilo que nós experimentamos na vida, menos o pecado. Quando é que Jesus assume o pecado da humanidade? Ele assume definitivamente e eliminando o seio da humanidade na cruz. Nós vamos ver isso na sexta-feira da paixão, quando Jesus morre por nós. O que Jesus nos coloca é um doce convite para ofertar a nossa vida. O tempo da quaresma é um tempo propício para quê? Para renúncias, para que nós possamos renunciar. Deve ser feita essa renúncia de forma bem concreta. Atenção, a renúncia tem que ser de forma concreta. Não é assim, hoje dá para fazer, amanhã dá. Não, é concreta. Todos os dias da quaresma é um exercício. Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que gosta de falar mal dos outros, fofoca. Se ela opta livremente para que na quaresma ela não cometa o pecado da fofoca, ela vai se preparar antecipadamente, imaginando: quando eu estou com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, com aquele rapaz, com aquela moça, com aquela senhora, quando eu estou perto deles, eu acabo entrando na fofoca. Qual é a sua atitude? Você já está se preparando para não viver fofoca durante esse tempo da quaresma. Você vai dizer: durante esses 40 dias eu vou fazer o retiro espiritual para não estar próximo dessas pessoas, porque estas pessoas, elas não me ajudam a viver a libertação do pecado. E você vai experimentar de uma libertação de fato. E aí, quando você terminar esse tempo quaresmal, você não vai voltar para aquele grupinho aonde você se juntava. Pelo contrário, você vai dar mais e mais testemunho, porque você já vai estar dando durante o período quaresmal, mais e mais testemunho de não se envolver em fofocas. E aquelas pessoas vão se sentir incomodadas, até mesmo durante o quaresma. Vão te questionar por que você não apareceu mais, por que você não estava mais junto com eles. Agora virou estrela, tá longe de mim, não quer mais saber de mim. Aí vê os vitimismos, as carências, enfim. Mas você tem que se determinar por não cometer mais este pecado da fofoca. Entendeu? Portanto, é preciso, para renunciar os pecados, tem que ser uma renúncia de forma muito concreta. Muitas vezes temos o medo da cruz, porque não compreendemos. Gente,
a cruz é o Salvador. E a gente, quando fala de cruz, as pessoas pensam logo, fulano é minha pedra de tropeço, ciclano é quem me faz cair, ciclano, aquela pessoa ali foi que me atropelou. Não, a cruz é você mesmo. Preste atenção, não fique colocando culpa nos outros, deixe que os outros carreguem as culpas deles, as cruzes deles, carregue a sua. Quer viver santamente? Então, faça isso. Aproveito para convidar você a fazer o jejum. Teu jejum. Padre, eu vou fazer jejum de não fofocar. Mentira! Jejum não é isso. Isso aí é um ato humano de conversão. O jejum, ele é uma ação espiritual. Você deixa de comer aquilo que você gosta de comer durante a quaresma. Isso é um sacrifício que você está fazendo, mas o jejum, há pão e água, ou só água. Faça o jejum perfeito. Tem aquele jejum também que se faz comendo apenas uma refeição no dia, tira as demais, sendo que essa única refeição que você come no dia, você também não come normal como comeria. Para muitas pessoas, esse tipo de exercício espiritual por não comer mata o pecado da gula. Mata o pecado da gula. Então precisamos exercitar sempre. Então, aqui São Clemente I, ele nos ensina aqui sobre o tema da purificação espiritual por meio do jejum e da misericórdia. É próprio da solenidade pascal que a igreja inteira se alegre com o perdão dos pecados. Não é apenas nos que renascem pelo santo batismo que ele se realiza, mas também naqueles que desde há muito são contados entre os filhos adotivos, ou seja, eu e você, batizados pelo sacramento do batismo. Sem dúvida, queridos, o banho da regeneração nos torna criaturas novas, mas todos têm necessidade de se renovar cada dia para evitarmos a ferrugem inerente à nossa condição mortal. E não há ninguém que não deva se esforçar para progredir no caminho de perfeição. Por isso, todos, sem exceção, devemos empenhar-nos para que, no dia da redenção, pessoa alguma seja ainda encontrada nos vícios do passado. Queridos, nós somos banhados, nós passamos pelo banho da regeneração, ou seja, pelo sacramento do batismo. Nós somos resgatados. O que permanece em nós são as concupiscências do pecado. E sabe como é que o demônio age? Ele espera você dar um vacilo. Se você tem o costume de jogar videogames, vídeos online, jogos online, melhor dizendo, você está acostumado a jogar. De repente você pede, não, essa quaresma eu não vou jogar, vou fazer o sacrifício, a penitência e oferecer todo o meu jejum nas sextas-feiras em favor de não jogar mais esses jogos que me viciaram. Aí de repente você está ali e aí você tem uma quedazinha, pega o seu celular e já vai lá olhar no celular quanto é que está o jogo, fulano e ciclano estão jogando agora. Aí o demônio vê isso, aí diz, já sei, vai ser aí que eu vou pegar esse caboclo. Desta forma. E aí ele arruma uma cilada para você. Você está se sentindo fraco, naquele momento que você começa a olhar, já é fraqueza. Você quer olhar para aquilo que está te levando a pecar, ou se tornando um viciado. E aí você vai e cai, e começa a jogar. De repente você cai em si, aí você volta atrás. Gente, na hora que você está cometendo pecado, você está sendo, entre aspas, derrotado, porque nós não somos, tá? Na visão do maligno, do capiroto, você está sendo um derrotado. Na visão de Deus, você já é vitorioso sempre. E aí você toma a iniciativa, não, eu vou largar esse celular ali, deixa ele lá e volta a rezar, vai caminhar, vai fazer a leitura de um livro, rezar um terço, fazer uma adoração eucarística e você esquece do que você está fazendo. Pronto,
O demônio se sente irado porque você optou por Deus, por renunciar ao pecado, por renunciar àquele vício que estava dominando a tua vida. Entendeu, querido? Entendeu, querida? Pois é. É desta forma que nós vamos vencendo as intempéries, as dificuldades da vida. Diz São Clemente I: estes santos e razoáveis jejuns, nada virá deles juntar-se com maior proveito do que as esmolas. Então, falamos agora da esmola. Ontem falava da esmola, da oração e do jejum. E sem oração profunda, contemplativa, eu vou falar agora aqui, como Santa Teresa d'Ávila ensina a igreja, não tem como viver a penitência, a esmola, a oração perfeita e melhor, na perfeição que é possível da nossa humanidade, tampouco o jejum. É difícil, mas quer fazer um jejum perfeito que vai te ajudar a vencer os teus problemas, as tuas dificuldades? Toma bastante água. Deu fome? Beba água. Também a intenção, a motivação para o jejum. Se a tua motivação, vou aproveitar agora que é quaresma e aí tem jejum nas sextas-feiras, mas tem algum lugar que eu ouvi falar que a gente pode fazer também na quarta. Eu vou fazer na quarta e na sexta jejum, porque eu quero emagrecer. Acabou, gente, acabou o sacrifício. Não tem valor, valia, melhor dizendo, este teu jejum. Se a tua motivação é perder peso, é emagrecer, então, querido, desculpe lhe dizer, não é este tipo de penitência quaresmal que o Senhor está te convidando a vivenciar. Entendeu? Então, vamos abraçar a graça de Deus neste tempo que Deus quer nos dar para nós vivermos bem a nossa vida carismática, a nossa vida na presença de Deus, para a glória dele, para o louvor dele, para que as obras de misericórdias sempre nos alcancem. São, diz o Papa São Clemente I, são inúmeras as obras de misericórdia, o que permite aos verdadeiros cristãos tomar parte na distribuição das esmolas. São eles ricos, possuidores de grandes bens, ou pobres, sem muitos recursos, apesar de nem todos poderem ser iguais que em quantidade de dar. Todos podem sê-lo na boa vontade que se manifesta em cada um. Então, jejum, esmola e oração, nesse tempo quaresmal, vão nos ajudar a ter essa experiência, ou melhor, fazer essa experiência de purificação espiritual. Purificação também da nossa vontade, daquilo que nós achamos que deva ser nossa vida. Amados, hoje o nosso estudo bíblico, você vai pegar o seu caderno, a sua Bíblia, e você vai fazer o seu estudo bíblico pegando Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 22 a 25, para poder vivenciar bem o nosso estudo bíblico de hoje. Amados, que Deus vos abençoe. Não esqueça de dar um like, um ok, comentário, compartilhar com seus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom.